Olá pessoas, aqui mais um vídeo no canal DP Channel, mais um RS Análises. Se semana passada eu tinha falado aqui que jogando daquele jeito o Bragantino mostrava o futuro, agora é o contrário, né? Passou uma semana, mais 2 jogos, uma partida razoável ali com o São Bernardo, mais pra ruim do que pra boa. E agora uma partida bem ruim contra a Portuguesa, né? Um 3-0 que não é fácil de entender, não é fácil de acreditar que o time que ganhou do Corinthians consiga tomar 3-0 da Portuguesa, time que não é como no passado, quando a Portuguesa era uma potência do futebol paulista. Hoje não é, hoje a Portuguesa é um time que vai brigar para não cair nessa Série A1, só que o Bragantino foi lá e tomou 3-0. Vou tentar explicar um pouco sobre essas questões no vídeo de hoje. Então é isso, para quem não acompanhou o jogo, só a ordem dos acontecimentos para você ficar mais por inteiro, entender um pouco mais sobre essa partida. O Bragantino toma um gol no primeiro lance do jogo, praticamente, no primeiro minuto. Um frango muito grande do Cleiton, bola cruzada na área, um cabeceio fraco. A bola esbarra no Cleiton ali, né, meio no ombro dele, e vai caminhando para dentro do gol, um frango bem feio. Cleiton que vira e mexe e sofre gols desse jeito, ele é um goleiro que faz boas partidas às vezes, mostra certa segurança, mas segue cometendo falhas muito grandes. Depois do jogo fica um Bragantino que não consegue atacar, daí um contra-ataque num passe errado do Kevin, o Hurtado tenta tirar a bola, não consegue, acaba saindo o segundo gol no contra-ataque. No segundo tempo, mais um erro de saída de bola, né? O Cleiton tenta jogar a bola no Natan, o Natan acaba se atrapalhando, tenta correr atrás para tentar salvar a jogada, salva, mas é expulso. Daí com um a menos o Bragantino toma mais um gol, bola parada, cruzamento e gol. Então eu acho que ficou claro, mais uma vez, que o Bragantino voltou a ter erros individuais na defesa. A última temporada ficou muito marcada por isso, principalmente na parte final dela. A defesa sem o Léo Ortiz, ela fica muito mais fraca, porque o Léo Ortiz, ele dá uma consistência muito maior para a defesa. O Natan do lado dele joga muito melhor. O Natan tem feito partidas ruins, já desde o final da temporada passada. Nesse jogo ele errou ali na saída de bola, num passe que ele recebeu do Cleiton, que é muito ruim na saída de bola. O Cleiton está cada vez pior nessa saída e foi mal já contra o São Bernardo, entregou um passe ruim ali também, que acabou resultando no gol do São Bernardo. E o Bragantino está tendo um pouco essa dificuldade com a defesa, que comete muitos erros individuais. O Luan Cândido, que fez muito gol na última temporada, na hora de defender ele acaba cometendo alguns erros a mais do que deveria para a posição que ele joga, né? Ele é um lateral esquerdo, então ele normalmente vai estar perto da sua defesa, ou precisa estar, né? Porque às vezes ele não volta, então também é um outro problema. E o Bragantino, desde que o Ortiz perdeu a dupla com o Fabrício Bruno, né? A defesa já passou a não ser um ponto forte do time, e sem o Ortiz então ela fica ainda pior. Então o Bragantino, que joga num tipo de jogo em que você comete riscos e tem que ter uma proteção maior da defesa, né? Porque quando você sobe para atacar o campo adversário, você tem que defender muito o campo atrás, porque seu time está bastante adiantado, então você vai ter que defender um espaço grande. E o Bragantino, já desde a temporada passada, tem dificuldade em defender esse espaço grande, porque o time não está sabendo como recompor direito ou como pressionar logo depois que perde a bola, para evitar um contra-ataque rápido ou para retomar logo a bola. Então o Bragantino tem que afinar melhor essas coisas. Contra o Corinthians fez bem isso, tanto que o Cleiton praticamente não precisou trabalhar, mas tanto o São Bernardo quanto a Portuguesa, que foram times que ficaram menos com a bola, se defenderam a maior parte do tempo, forçaram o Bragantino a ficar mais tempo no campo de ataque. E na hora que perdia a bola, sofria um pouco nessa recomposição. Então eu acho que o time precisa melhorar isso e para tomar menos gol, né? E a forma como você defende tem a ver com a forma como você ataca. Por quê? Eu acho que o time, ele entende que ele não tem uma recomposição tão boa, então a confiança é um pouco menor. Então quando eles tentam dar os passes de ataque, os passes para criar chance, quando o Bragantino tem a posse e precisa furar a defesa adversária, o time está errando, ou melhor, não está forçando passes mais difíceis que vão realmente furar a defesa. São os passes mais tranquilos e lentos. O time circula a bola lenta e de uma forma previsível, o que faz com que o time vá se posicionando e vai fechando os espaços pouco a pouco. E o Bragantino não consegue entrar.
Então, você passa um jogo contra o São Bernardo e finaliza 2 vezes em 90 minutos, e depois você joga contra a Portuguesa, finaliza 9 vezes e nenhuma vez no gol. Então, é um Bragantino que está tendo muito essa dificuldade de criar. E eu acho que tem a ver com confiança, com velocidade, às vezes até com alguns comportamentos e entendimentos que o time ainda não tem do Pedro Caixinha, né? O time não tem um meio de campo com camisa 10 um pouco mais criativo. Ou algum jogador parecido com isso, não precisa ser necessariamente um camisa 10. Alguém que tenha um pouco mais essa noção de criar espaço. Então você tem um pouco essa dificuldade. Só que quando você circula a bola devagar ainda, fica mais fácil de marcar. Quem faz isso, normalmente faz isso, porque tem medo de perder a bola e recompor. E o Bragantino sabe que ele não está sabendo recompor bem. Então o Bragantino tem que retomar a confiança para tentar arriscar passes mais difíceis, jogadas mais rápidas e também depois conseguir matar melhor o contra-ataque. Então o Bragantino passa, eu acho que a defesa passa pelo ataque nessas duas questões. A defesa marca mal e faz com que o ataque seja mais cauteloso, o que faz com que o ataque seja menos criativo, menos perigoso para o adversário. Então a gente chega agora num elenco que é muito jovem, e isso faz com que o time seja um pouco menos técnico e confiante do que normalmente são jogadores um pouco mais velhos. Sim, mas não que o time seja muito ruim tecnicamente ou muito ruim na questão de confiança. Tudo são coisas que você vai trabalhar e o time vai evoluir. Só que o Bragantino tem que aproveitar que um time jovem pode ser mais intenso. Então ele tem que ser mais intenso. No primeiro jogo ele foi mais intenso. Isso ajudou muito na partida, tanto na hora de atacar como na hora de defender. O Corinthians, obviamente, deu mais espaço. O Corinthians é um time que, no andamento do jogo, deu mais espaço de entrelinha, deu mais espaço para contra-ataque do Bragantino. E o Arthur, principalmente, aproveitou muito isso. Então fez com que o Bragantino elevasse o nível dentro dos jogos. Mas tanto a Portuguesa quanto o São Bernardo, eles sabiam que o Bragantino ia precisar de espaço. Então eles tiraram o espaço do Braga. E o Braga vai ter que trabalhar para criar esses espaços. Está no começo da temporada, no começo do trabalho do Caixinha. E ele está descobrindo que o time está tendo essas dificuldades. Então ele vai ter que trabalhar para quebrar isso, né? Então como que ele vai fazer isso a gente vai descobrir nos próximos jogos. Se ele vai mudar jogadores ou não, se ele vai mudar posicionamento ou não. No segundo tempo contra a Portuguesa ele botou o Gustavinho e mudou um pouco a dinâmica do time. O time ficou um pouco mais parecido com 4-2-3-1 do que 4-3-3. Acho que a ideia era encaixar um pouco melhor nos jogadores da Portuguesa para tentar criar mais espaço. Então acho que isso tudo vai funcionar conforme for a temporada. Talvez ele tenha que adaptar o posicionamento do time para atacar de acordo com cada adversário, para você poder ter um pouco mais de espaço, encontrar algum jogador livre. Porque se você não encontra esses homens livres no time, o jogo do Bragantino não anda. E o jogo do Bragantino não andou nesses 2 últimos jogos. Então é trabalhar essas duas questões e ir avançando aos poucos. Ou mudar mais, sei lá, mudar jogadores. Porque os jogadores estão mostrando o que eles podem fazer dentro dos jogos. E se eles não vão correspondendo, ele vai ter que mudar. O Praxedes fez um primeiro jogo interessante, um segundo e terceiro bem ruins. O terceiro foi muito ruim, ele errou muitos passes, errou muitas jogadas, errou muitas coisas. Então o Praxedes não é um cara que some do jogo, mas ele tenta muitas coisas e erra muitas coisas. Isso vai atrapalhando um pouco o andamento do time. O Arthur nesse jogo até recebeu menos toques, né? Ele recebeu cerca de 30, ele recebeu 30 bolas, né? E dessas ele perdeu 12 e finalizou poucas, finalizou só 2 delas. Então ele não foi um jogador importante para o ataque, ou pelo menos ele não conseguiu criar tanto. Tem uma chance que ele tem ali no primeiro tempo, que a bola sobra por ele por dentro. Ali ele finaliza, mas finaliza para fora, sem tanto perigo. Então o Bragantino é um time que precisa se reencontrar com esse novo técnico, com alguns novos jogadores, e ele precisa também acreditar um pouco mais nele, né? Mentalmente o time precisa ganhar mais confiança, ter um algo a mais dentro do jogo, sabe? Às vezes é um time muito apático que vai se abatendo e se perdendo dentro dos jogos. Se o jogo não começa bom, se o Bragantino não começa bem nos jogos, ele vai se perdendo dentro das partidas, mas isso já vem há bastante tempo, né? Então é um trabalho que tanto o Pedro Caixinha, a comissão técnica e o próprio staff do clube vão ter que trabalhar para melhorar no clube, né? Dentro do elenco do Bragantino.
Então, o Pedro agora tem, já na quarta-feira, jogo contra a Ferroviária, fim de semana Santo André. Então, a sequência de muitos jogos, ele não vai ter muito tempo nessas semanas agora. Então, é ter que montar o time nesses jogos. Mas, pelo menos, ele vai vendo dentro dos jogos quais são os principais problemas. E esse tem que ser o primeiro objetivo do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Bragantino tem que classificar? Tem que classificar. Mas para a temporada ele tem que entender aonde o time está mal. Seja por peças de jogadores que estão ruins, posicionamentos que não estão funcionando, estratégias que não têm funcionado, saída de bola não está boa, precisa trabalhar, recomposição não está boa, precisa trabalhar, construção com a posse de bola com o time na defesa, o time adversário, não está boa. Então tem que trabalhar essas coisas, tem que entender um pouco melhor como o time vai fazer isso dentro dos jogos. E agora ele tem 3 jogos para observar, depois vai ter o quarto e o quinto. Nessa semana o Bragantino até colocou um vídeo de bastidor do último jogo e dos treinos da semana, e deu para ver uma tabela onde dava para ler que o primeiro objetivo de janeiro era criar uma identidade e comportamentos de jogo de equipe. Então, o time está nessa fase de criação de identidade e de comportamentos. E esses jogos vão ajudar o Caixinha a entender o que ele vai precisar fazer e como ele vai montar essas coisas. Então, acho que o primeiro objetivo é esse. E depois é criar consistência, é criar melhores funcionamentos dessas identidades e desses comportamentos que o time vai escolher. Porque não adianta só você escolher, né? Você tem que escolher e fazer ele funcionar. Até porque tem várias maneiras de se jogar no futebol e de se jogar bem e de se jogar mal, de todas as formas. Você pode ser um time retranqueiro ruim ou um time retranqueiro bom, depende de como você executa. Então o Bragantino quer ser um time intenso, mas ele tem que ser intenso, ele tem que trabalhar bem isso, tem que ser importante quando ele fizer as pressões e tem que ser de maneira certa, senão ele pode ficar um time frágil. E não é isso que ele quer, não é isso que o Caixinha quer, ou nem o jogador quer, nem o clube. Então agora é o momento de entender bem esses jogos, entender bem as derrotas e fortalecer o time. E acho que o Bragantino vai começar a entender um pouco mais isso lá pra frente. Ainda está muito começo. Então jogos desse nível contra a Portuguesa são ruins e até assustam. Parece que o time não vai ter futuro. Mas calma, começo de temporada, ainda tem muita coisa pela frente. Para finalizar, o Luan Patrick, jogador que era do Atlético Paranaense, deve assinar com o Bragantino. Ele é um zagueiro de 20 anos, mais um para a posição. O Bragantino está precisando de zagueiro, né? Como eu falei, muitos erros na defesa. O time precisa melhorar a defesa por completo e também de posições, né? Já que o Léo Ortiz está machucado até o meio da temporada. Acho que devem vir mais jogadores também. Então o time vai precisar se fortalecer em algumas posições com jogadores, mas principalmente em ideias, comportamentos, essas coisas precisam estar mais bem encaixadas e fortalecidas para o time poder fazer uma boa temporada. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Seixas, eu faço as análises aqui no canal DP Channel. Comigo o Diego faz os giros também. Quando dá a gente faz algum outro vídeo sobre algum outro assunto, traz alguma outra entrevista aqui no canal. Se você não conhece o canal, siga, acompanhe. Se você gosta do conteúdo do Bragantino, a gente fala muito sobre o Bragantino, uma vez ou outra sobre alguns outros assuntos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo RS Análises. Valeu!